Bem-vindo ao vídeo de demonstração do painel LEDTech versão cronômetro. Esse vídeo é para você que já instalou, já acessou a primeira vez seu painel. Se você ainda não acessou, vou deixar aqui embaixo um link para um vídeo que mostra como instalar e acessar a primeira vez o seu painel. E se o painel não for versão cronômetro, vou deixar aqui embaixo os links também para as outras versões de painéis LEDTech. Então basta você energizar o seu painel, que ele passa já a emitir uma rede Wi-Fi com o nome LEDTech. Então basta conectar nela que você já tem acesso ao aplicativo para a configuração do seu painel. Lembrando que ele é compatível com Android, iOS, Windows e Mac, e ele possui aplicativo salvo na sua memória, onde você nem sequer precisa instalar ele no seu dispositivo. Bom, inicialmente aqui na tela de bem-vindo ele já pede para você criar uma senha, para que seja solicitada toda vez que alguém quiser acessar ou editar o painel. Então você digita a senha aqui, clica em salvar, pronto. Vou deixar para criar a senha depois. E aqui você já tem acesso à função cronômetro, onde inicialmente a gente tem aqui a exibição do cronômetro no painel. Perceba que neste momento ele está exibindo 4 dígitos de tempo e os ciclos ali no canto. Então você tem diversas outras opções, como o cronômetro 2 dígitos, 4 dígitos, 6 dígitos. E aí temos 4 dígitos e ciclos. Temos também aqui opções de relógio, 4, 6 dígitos e relógio com data. Então vou utilizar a opção cronômetro 4 dígitos e ciclos para demonstrar o funcionamento. E aqui embaixo a gente já tem a parte de controle de tempo, onde a gente pode iniciar uma contagem, pausar, parar e reiniciar do zero a contagem. E aqui os parâmetros do cronômetro, onde você escolhe se ele vai ser decrescente, crescente, tempo de preparo, que é uma contagem regressiva antes do tempo oficial, o tempo do cronômetro, se ele vai ser infinito ou não, mais à frente a gente vai explicar, um tempo de intervalo e quantidade de ciclos. Uma vez setado aqui igual está a 3 ciclos, ele repete 3 vezes o tempo, com intervalo de 15 segundos. O som que vai emitir no início e no fim de cada contagem de tempo. E aqui embaixo temos opções como bip 10 segundos, onde ele emite um bip quando faltarem 10 segundos para acabar o tempo. Temos a opção bips 3 segundos, onde ele emite bips nos 3 últimos segundos. E o bip teclas, que uma vez selecionado, qualquer tecla pressionada, start, pause, vai sempre emitir um bip para saber que funcionou. Qualquer alteração feita você deve clicar em salvar. E por último aqui, ajuste de volume, brilho. Você consegue desligar e ligar o painel por aqui. A parte de configuração de controle remoto, caso você tenha adquirido, despertadores e configurações. Então vamos demonstrar o funcionamento do cronômetro. Bom, uma vez dado Start, ele já vai contar aqui o tempo de preparo, que é 3 segundos, e iniciar a contagem oficial na sequência. Então perceba que ele fez 3, 2, 1 e depois iniciou a contagem, né? Irei emitir o som de início também, quando iniciou a contagem aqui. O tempo de preparo você pode ajustar qualquer valor e pode até deixar zero para não ter esse tempo, se você preferir. Agora ele emitiu um bip, que é o bip 10 segundos. Nos últimos 3 ele não vai emitir por não estar configurado, mas no fim ele vai reproduzir esse som. Pronto, agora ele já passou para o intervalo. Emitiu o bip 10 segundos. O intervalo está aqui configurado para 15 segundos apenas. Então agora perceba que ele já está no segundo ciclo, mostra de 0,2 na lateral direita, e ele vai continuar repetindo, né, até o terceiro ciclo, nessa mesma sequência. Vou pausar o cronômetro aqui, lembrando que uma vez pausado o tempo fica congelado. Se eu der Start, eu retorno, e o Stop encerra, ficando pronto para iniciar novamente. O Restart, a qualquer momento que eu pressionar, ele recomeça do zero a contagem. Então vou reconfigurar aqui simulando um treino de Tabata. Bom, primeiramente vou escolher, vou deixar ele como decrescente. O tempo de preparo eu vou colocar 0 para não ter. Perceba que como eu já alterei, ele já pede para salvar, senão não tem efeito, tá? O tempo aqui do Tabata eu vou colocar 20 segundos.
O tempo de intervalo, vou colocar 10. Vou tirar o bip 10 segundos e vou deixar bips nos 3 últimos. E os ciclos aqui eu vou deixar 8, que seriam 8 séries, né? E aqui eu consigo escolher o som de início. Conforme eu mudar aqui, eu posso ouvir aqui do lado também. Vou colocar o som 36 para início. E aqui para fim, o som 35. Então você pode sempre ouvir apertando esses botõezinhos aqui. Ou clicar em salvar, basta dar start, você já consegue ver o funcionamento lá no painel. Vou dar start aqui. Então, uma vez que eu dou start, ele já iniciou a contagem. Não teve o tempo de preparo porque está configurado em 0. Já está contando uns 20 segundos. Agora, no 10º ele não emitiu o bip porque não está configurado. Mas nos 3 últimos ele vai emitir. Agora ele já emitiu, depois dos bips, o som de fim. E já está no intervalo, contamos 10 segundos. Agora ele já passa para o ciclo 2, né? Reproduzir o som de início e está contando de novo os 20 segundos. Ele vai ficar repetindo aí as 8 séries, 8 ciclos configurados. Eu vou pausar aqui, que aqui já deu para você ver então como funciona. Você pode alterar esses parâmetros conforme a sua aplicação. Então, agora eu vou demonstrar para vocês uma outra aplicação pensando num cronômetro para corrida, por exemplo. Vou apertar Stop aqui, vou configurar ele como crescente. O tempo de preparo é 0. O tempo da corrida, eu vou colocar um tempo bem alto, considerando que ele nunca vai atingir. Por exemplo, 3 horas. Os ciclos eu vou colocar em 0, que não vai ter. E aqui na exibição eu vou colocar um cronômetro 6 dígitos. Porque eu não quero que exiba ciclos, até porque não vai ter, vai estar como 0. Então, se eu apertar o Start aqui, ele já inicia a contagem. Porém, está configurado o som de início. Eu também não quero o som de início, então eu vou colocar 0 para ficar apenas um cronômetro de 6 dígitos. Salvei aqui e iniciei a contagem. Então perceba que é um simples cronômetro 6 dígitos agora, contando do 0, porque está no modo crescente. Ele vai contar até 3 horas. Mas, quando acabar a corrida ou qualquer momento, eu posso pausar aqui, até mesmo retomar. Ou se eu quiser reiniciar por algum motivo, clico aqui, ele reinicia do 0 instantaneamente. Então essa é uma demonstração de uma outra aplicação que você pode utilizar no painel também. Então vamos simular agora uma outra aplicação que usa o cronômetro infinito. Então eu vou simular aqui uma aplicação onde ele teria 30 segundos de cronometragem, porém ele vai avisar quando acabar o tempo, mas não vai parar a contagem. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um cronômetro de 4 dígitos, vou manter o crescente sem o tempo de preparo. Agora o tempo vai ser 0030 segundos. Vou ativar o infinito. Perceba que ele já deixou o intervalo desabilitado em ciclos, porque uma vez que é infinito ele não para, né? No som de início aqui, eu vou colocar o som 74, dá para ouvir aqui. E o som de fim, vou colocar o som 44. Consigo ouvir aqui também. No bip, 10 segundos, vou ativar ele também e permanecer o bip 3, ou seja, as duas opções de bips aqui no fim do tempo. Vou salvar, então vou iniciar a contagem e já consegue ver lá no painel. Apertei o Start aqui, a gente já teve lá o som de início e o início da contagem. Agora ele vai contar até 30 segundos, lembrando que quando faltarem 10, ele vai emitir o bip que está configurado, e nos 3 últimos também. Então perceba como é que vai funcionar lá no painel. Emitiu o bip quando faltavam 10 segundos. E ele também emitiu o bip quando faltavam 3 e o som de fim. Perceba que ele avisou o fim com o som e a partir de agora ele está piscando porque está configurado como infinito. Então, por exemplo, ele avisa que já passou
Qualquer hora que a pessoa olhar para o painel com o número piscando, ela já sabe que o tempo acabou. Porém, a contagem continua com o intuito de cronometrar ou medir o tempo que a pessoa levou para fazer essa determinada atividade, por exemplo. A qualquer momento você pode pausar o tempo e aí você já tem um número lá no painel, por exemplo, para uma cronometragem. Então vou parar agora o cronômetro aqui. Então perceba que com esses parâmetros do cronômetro permite que você utilize para diversas atividades. Aí vai da sua necessidade, você pode escolher tanto como exibir, quanto o modo do cronômetro, crescente ou não, tempo de preparo, os sons, os bips que vai emitir. E aqui por último, você tem o ajuste de brilho dos LEDs do painel, onde você pode aumentar ou diminuir conforme a aplicação. E ajuste do volume sonoro. Você pode também desligar e ligar o painel por aqui. Agora vamos falar aqui embaixo sobre controle remoto. Então aqui você consegue configurar um controle remoto no seu painel. Conforme o kit que você adquiriu, você pode também ter recebido aí um controle remoto. Você pode também adquirir separadamente depois. E aqui no meu caso eu já tenho um controle configurado aqui. Mas para configurar, basta clicar aqui em controle cronômetro. Ele até explica, né, que o botão 1 é Start Pause, o 2 é Stop e o 3 troca a exibição do painel. E para configurar, basta segurar apertado uma tecla do controle e pressionar em OK aqui. Pronto, o cronômetro já vai estar configurado. No caso aqui, o meu cronômetro já estava configurado, tá? E se eu quiser apagar os controles da memória, eu posso clicar em apagar aqui. O painel permite também que você coloque mais de 10 controles em sua memória. Então vou clicar em sair aqui e demonstrar o funcionamento do controle remoto no seu painel. Então, o controle remoto basicamente permite que você inicie, pause e pare no tempo. Vou iniciar aqui. Fiz o início do tempo, conforme já estava configurado. Consigo pausar. Se eu quiser, eu posso retomar a contagem. Perceba que eu apertei o botão e o painel não emitiu nenhum som. Se eu quiser, eu ativo aqui bip e teclas e salvo. Aí quando eu pausar, por exemplo, ele emite esse bip. Retomar, também emite. Posso parar o cronômetro por aqui. E aqui no terceiro botão, conforme eu clicar, eu troco a exibição do painel. Cronômetro 6 dígitos, 4 dígitos com round, séries. O relógio com 6 dígitos. Relógio de data. Cronômetro 2 dígitos. Voltei aqui para o cronômetro 4 dígitos. Então, com essa tecla, você pode trocar a exibição do painel. Então, o controle facilita que você acione remotamente, sem depender do celular ou dispositivo para acessar o Wi-Fi do painel. Apenas acessando para configurar como é que vai funcionar o cronômetro. E por último, aqui embaixo, temos os despertadores que já foi demonstrado no vídeo de instalação e configuração e a parte da configuração de Wi-Fi, que foi explicada também no mesmo vídeo. E a qualquer momento, se surgir dúvida, aqui embaixo, você clicando, você vai sempre ser direcionado para o vídeo demonstrativo. Então temos o link aqui que direciona para o vídeo. E por último, quando você não for mais configurar, você pode clicar aqui para fazer o logoff, voltando à tela de login. Bom, então esse é o LED Tech versão cronômetro. Espero ter tirado todas as suas dúvidas. Eu fico por aqui. Muito obrigado.